ore pelos seus filhos e com seus filhos. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus na vida de vocês. Deus colocou em meu coração hoje para tratarmos de um assunto muito sério sobre nossos filhos. Portanto, se Deus tocar em seu coração, encaminhe esta mensagem, compartilhe o Evangelho de Cristo com alguém que precisa ouvir sobre isso. Amém? Na palavra do Senhor, em Jó, capítulo 1, versículo 5, diz: terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. A intercessão de Jó pela sua família tornou-se um hábito, pois este era um homem temente a Deus e sabia as consequências de não viver uma vida de santidade no Senhor. Aprendemos que, ao recebermos do Senhor a honra de ser pai e mãe, devemos valorizar e instruir nossos filhos no caminho santo. Devemos dobrar nossos esforços em oração, em comunhão com Deus, já que um dia prestaremos contas ao Senhor daquilo que fizemos com este lindo presente chamado filho. Ter filho é uma bênção de Deus, porém sabemos que não é fácil a instrução e criação nos dias de hoje. São tantos os levantes do inimigo nessa área que muitos pais acabam não se dando conta, e a falta de vigilância é um grande problema nas famílias atualmente. Um exemplo de falta de vigilância e temor a Deus podemos identificar no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 em diante, que trata da negligência de Eli com seus filhos ímpios. Eram jovens que não se importavam com o Senhor, praticavam pecados sem qualquer temor a Deus e sem qualquer traço de arrependimento. Se deitavam com mulheres e tinham uma vida de promiscuidade perante a sociedade. Roubavam as ofertas oferecidas a Deus e praticavam o mal naquele ambiente santo. Eli, ao tomar conhecimento dessas situações, apenas alertou seus filhos que aquilo não era correto, porém não tomou uma atitude concreta a ponto de seus filhos simplesmente ignorá-lo. Eli, em outras palavras, se omitiu, colocou seus filhos acima da vontade de Deus e atendeu apenas ao capricho dos jovens, sem puni-los. Deus alerta Eli sobre o descaso de seus filhos com a obra do Senhor e os adverte sobre a queda de toda a sua linhagem e promessa entregue sobre eles, sem contar que aquilo ali foi declarado que seus filhos ímpios morreriam naquele mesmo dia. Vejam, meus irmãos, o que a falta de temor e obediência a Deus pode acarretar em sua vida espiritual. Toda a promessa sobre a vida e família de Eli foi retirada pela falta de atitude dele com seus filhos. Deus traz um alerta em nossos corações e também nas Escrituras para nos ensinar nossos filhos no caminho de Deus. Em Provérbios 22, 6, diz: instrua a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A Bíblia enfatiza a importância de ensinar aos filhos sobre Jesus desde a infância, tornando a fé parte integrante de suas vidas. Não tem idade para isso. Desde pequeninos, nossos filhos já devem ter o contato com a palavra de Deus. Um testemunho pessoal é minha filha, de 1 aninho, que ama orar o Pai Nosso. Mas para isso, Deus já colocava em meu coração o dever de orar ainda quando ela estava no ventre de sua mamãe. Alguns dos benefícios de educarmos e orarmos com nossos filhos são fortalecimento na fé, desenvolvimento de um caráter cristão, um preparo para as fases da vida e uma relação mais saudável e transparente com Ele. E filhos, um recadinho para vocês também. Recebam a disciplina de seus pais com amor, assim como diz em Hebreu 12, 5 ao 7. Meu filho, não despreze a educação do Senhor. Não te desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. A Bíblia oferece um guia completo para os pais que desejam criar filhos fortes, responsáveis e com propósito de vida. Ao aplicar os princípios bíblicos na educação dos filhos, os pais investem em seu futuro e contribuem para a formação de uma sociedade mais temente a Deus.
Em Salmo 127, versículo 3 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Portanto, convide seu filho hoje para orar, crie esse hábito espiritual e veja a mudança em sua vida e de sua família. Compartilhe essa mensagem. Que Deus esteja com você. Amém.